Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre se animal de estimação tem garantia. Essa é uma dúvida que gera muita confusão, muita briga entre comprador e vendedor. Será que se eu comprar um animal, ele morrer em pouco tempo, eu tenho uma garantia? Será que se ele ficar doente, me garante alguma coisa? Como é que funciona isso? Bom, toda vez que a gente compra um produto de alguém ou de algum estabelecimento, a gente está tendo uma relação de comprador e vendedor. E para mediar essa relação, para colocar algumas regras, existe o Código de Defesa do Consumidor. Parece meio estranho quando a gente fala de vida, né, e não de produto. Eu não estou adquirindo um produto, então não tem garantia. Eu estou adquirindo uma vida, não tem como eu garantir que o animal fique vivo, né? Realmente é estranho. Mas, por outro lado, você está tendo uma relação de compra e venda. E qualquer relação de compra e venda, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante algumas regras. E vidas de animais de estimação também entram nessas regras. Existem, claro, muito mais regras para cães e gatos, que são comercializados há muito mais tempo do que aves, mas a gente pode também trazer essas regras para as aves, e existem algumas regras que a gente pode também trazer para as aves, mas que são mais específicas para cães e gatos, com relação à raça e uma série de outras coisas. Porém, a gente tem que ficar atento que é responsabilidade do vendedor informar para o cliente todas as possíveis coisas que possam acontecer com aquela ave que o cliente não tem obrigação de saber. Um exemplo, o vídeo que eu falo aqui de evitar cruzamentos de determinadas mutações. Vou deixar o link aqui em cima. Muita gente ignora, muita gente acha besteira, mas isso pode sim gerar filhotes mais fracos que vivem menos tempo, com problemas genéticos, com problemas de saúde, e é responsabilidade do criador informar isso para a pessoa. Ó, eu cruzei lutino com lutino, pode ser que seu filhote apresente alguns problemas de falha de penas, pode ser que ele apresente, enfim, alguns outros problemas que não foram investigados no nascimento dele, tá? Isso tem que ser informado para o cliente. Outra coisa que tem que ser informada para o cliente, ele quer adquirir, por exemplo, uma calopsita macho pérola, e a gente sabe que o pérola desaparece quando ele atinge aí a maturidade. Isso tem que ser informado para o cliente, porque senão depois de um ano ele pode vir a reclamar, tá? Então, mas aí como é que o criador vai saber? Se você está trabalhando com isso, você tem que saber. O cliente não tem obrigação de saber essas coisas. É o vendedor que tem que informar para o cliente esse tipo de coisa, tá? E não só essas, mas existem muitas outras regras no Código de Defesa do Consumidor sobre compra e venda de animais e produtos em geral. Vale a pena dar uma lida quem nunca leu, né? É grande, mas vale a pena dar pelo menos uma folheada para você saber direitos e deveres. Mas dentre essas regras existe a famosa garantia. Felipe, como é que eu posso garantir que o animal não vai morrer depois que eu vender se eu não tenho controle sobre a vida, eu não tenho como controlar a vida do animal? Realmente você não tem como controlar, mas a garantia existe e isso faz parte do risco do negócio. Se você opta por trabalhar com animais de estimação e vendê-los, existe essa brecha em que o cliente não pode ficar lesado se você vender um animal para ele e esse animal morrer com um problema pré-existente, tá? Vou explicar como é que funciona a garantia. E se ele morrer, sim, você tem que ressarcir para o teu cliente, enfim, e chegar num acordo com ele. De acordo com o código, você tem até 30 dias, ou melhor, o cliente tem até 30 dias para fazer uma reclamação. O animal está doente, o animal morreu, etc, etc, etc. E dentro desses 30 dias, a empresa ou o vendedor tem que, junto com o cliente, começar a bolar uma solução. Pode ser até que você não solucione dentro dos 30 dias, mas se o cliente te avisou no prazo de garantia, você tem que ajudá-lo a solucionar o problema. Dentre as soluções são muitas. Dar uma nova ave, ressarcir o valor em dinheiro, pegar a ave de volta, etc, 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 tá? Mas é claro, gente, isso também vai muito do bom senso, né, de ambos. Se você tem uma ave, você comprou de um criador, ela está apresentando uma irritação no olho, uma conjuntivite, uma alergia, não é por conta disso que você vai querer o dinheiro de volta ou uma outra ave, né? Porque isso não é bom senso, é exagero. Trata-se do problema, pinga-se um remédio, pede para a pessoa que te vendeu pelo menos pagar o custo do remédio e resolve, né? E também
quem é comprador tem que fazer a sua parte, né? Também dentro do bom senso. Se o criador te deu algumas dicas de como você vai tratar aquele animal e você ignorou essas dicas, depois não tem como você cobrar do criador que ele resolva o seu problema, né? Uma vez eu vi um caso muito grave até, de uma pessoa que comprou uma ave na papa de um criador, juntou com as outras aves dela sem fazer quarentena no mesmo dia. Antes de uma semana, não tinha passado nem uma semana que o filhote tinha chegado na casa dela, ela viajou e levou as aves todas para uma outra cidade, uma cidade muito mais fria, e a ave adoeceu, foi adoecendo e acabou morrendo. Como é que você vai culpar o criador nessa situação? Como é que você vai cobrar do criador que a ave morreu porque já estava doente anteriormente? Uma vez que você não faz quarentena e junta essa ave com outras aves, a responsabilidade é sua. Você não tem mais como comprovar que aquele animal veio doente. E a garantia só vale se o animal vier doente do criador, se ele morrer por uma doença pré-existente. E não tem como a loja ou o criador também arcar com a sua falta de bom senso, né? Porque você não teve bom senso juntando a ave sem fazer quarentena, etc. Uma dica que eu dou, que de vez em quando as pessoas fazem, é o animal ficou doente. Elas levam primeiro no veterinário antes de falar com quem vendeu, e aí o veterinário apresenta uma conta, óbvio, ele cobra, e aí a pessoa quer passar isso para quem vendeu. Não façam isso. A primeira pessoa que deve ser contactada, a primeira empresa que deve ser contactada é a que vendeu para você. Aí, então, se ela não te der uma solução, você pode ir até o veterinário e aí, se eventualmente achar que vale, apresentar a conta para quem te vendeu, se responsabilizar por esse gasto, porque o animal apresentou o problema dentro dos 30 dias de garantia. Existe também uma garantia de problemas genéticos, tá? Para cães e gatos, que aí dá um prazo de mais ou menos 5 anos. E em 5 anos ele apresentar algum problema hereditário, genético, também é responsabilidade da criação, do criador ou da loja entrar em acordo com o cliente para ver como é que ele vai indenizar, né? Seja com outro animal, seja devolvendo o valor, ou seja pagando os custos de medicamentos ou do veterinário, tá? Aí também é um acordo de cliente e vendedor. O que acontece muito nesses casos é que a gente compra um animal, ele acaba adoecendo e a gente ou apresenta um problema que vai ser eterno e a gente acaba não devolvendo porque a gente se apega ao animal. Isso realmente acontece. Também é um risco de quem compra animais, tá? Porque o criador também não vai arcar com as despesas do seu animal até o resto da vida dele, porque ele tem um problema genético. Como você também não vai devolver, então essa despesa acaba ficando para quem compra. Essa relação de compra e venda, seja de animais ou de produtos, ela sempre tem que acontecer com base na boa fé e honestidade, para que futuramente não se sinta enganado e não ocorram problemas. E em último caso, a gente deve acionar a justiça. A gente não deve ficar acionando a justiça por questão de besteira, tá? É claro que se você se sentiu lesado, você tem que correr atrás dos seus direitos. Mas antes de acionar a justiça, você tem que esgotar todas as possibilidades de tentar resolver esse caso com a pessoa ou a empresa que te vendeu, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido essa questão de garantia de relacionamento de vendedor e comprador. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje. Quem não for inscrito no canal pode se inscrever, ativa o sino das notificações que toda semana tem vídeo novo. Se quiser escrever alguma pergunta, pode escrever que eu respondo assim que puder, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de curtir o vídeo antes de ir embora, tá? Um abraço e até a próxima.